Esse aqui é a plaquete, né? E hoje nós vamos terminar de falar desse esquema de renormalização, do esquema chamado de renormalização esquema Mi. Né? Esse esquema Mi, em princípio, não é um esquema tão complicado assim de implementar, mas ele tem uns resultados complicados para interpretar depois. Né? Ele consiste em você pegar e subtrair as suas funções de Green regularizadas. Você define a função renormalizada, né? Renormalizado é o gama zero, né? Eu vou escrever assim genericamente, né? Gama zero de epsilon, né? Gama zero de pi epsilon menos o mesmo gama zero onde esses PI são associados a algum tipo de ponto euclidiano, na verdade, que define uma certa massa Mi, né? Tá certo? PI2 certo? Então, é razoavelmente claro que se você pegar e subtrair, né, as suas funções renormalizadas, as suas funções regularizadas das mesmas funções, só que calculadas num certo ponto, né, no espaço de momento, as suas singularidades vão embora. Né? E daí você pode tomar esse limite, né? Sem problema nenhum, porque você não vai ter mais nenhum gasto. Você vai ter uma definição dos parâmetros renormalizados, das coisas todas, né? Baseado nisso, o Pascoal dá um pouco mais de detalhes. E uma história, esse esquema tem vantagens e desvantagens, né? Você observa o seguinte: já que você está subtraindo, né, essas coisas que estão aí, em PI igual a 2, você de certa maneira está mantendo a estrutura da ordem mais baixa dentro da tua função renormalizada. Você está meio que jogando fora as correções radioativas, né, do cara, e absorvendo tudo isso na definição dos parâmetros renormalizados. Né? No caso da QCD, essa coisa, né, aparece na forma do chamado teorema de desacoplamento. O teorema de desacoplamento é um teorema bem legal, que diz que quando você tem uma certa energia para o seu processo, quarks ou partículas com massas maiores do que essa energia não contribuem para o seu processo. Né? Tipo assim, você não tem energia para excitar essas partículas, então elas simplesmente não aparecem. Né? Então isso aparece meio que explicitamente nesse esquema. Né? Essa é uma vantagem dele. Uma desvantagem é que esse esquema, ele acaba dependendo, graças até essa característica que eu mencionei, ele acaba dependendo do número de sabores. Né? O número de sabores como uma função da energia. A energia vai aumentando, o número de sabores disponíveis também vai aumentando. Né? Então, as pessoas costumam entender isso mais como uma desvantagem do que uma vantagem, no final das contas, para o nível dos cálculos. Né? O Weinberg, ele propôs um outro esquema que é até um certo ponto igual, mas difere esse aqui é o esquema Mi, né?
E o esquema do Weiler, ele pede para fazer as massas dos quarks iguais a zero nessa amplitude que ele está subtraindo. É meio artificial mesmo. Né? O que você está subtraindo? Estou subtraindo uma quantidade, certamente vai deixar tudo finito, né? Mas que justamente por eu fazer as massas dos quarks todas iguais a zero, não vai carregar informação nenhuma sobre sabor. Né? Então ele aparentemente se livra disso. Né? Esse é um esquema que é aparentemente tomado como intermediário em termos de complexidade entre o MS e a MS bar, que a gente viu, né, explicitamente, né, e esse esquema Mi que está aí. Né. Tem mais coisas além desse, né, não são só esses não. Só para citar, foi uma coisa que faltou dizer na aula passada, né? E o principal que nós vamos fazer agora nessa aula tem a ver com o grupo de renormalização, certo? Isso é o Pascal, cara? Não, é o Breve. Ah, tá. Eu pensei que o Pascal tinha montado uma edição caprichada, então isso aqui não tinha saído dessa história. Saiu não. Então tá, vamos considerar o seguinte, né? A relação entre uma certa função de Green renormalizada com chamada de gama, costuma ser a notação que a gente usa para as funções de Green irredutíveis a uma partícula. Né? Então, a relação entre uma função renormalizada, aqui eu não estou muito preocupado com quantas pernas essa função tem, etc. Essa é uma função de Green genérica renormalizada e uma função nua, né? Tá certo? Em geral é um certo Z, né? Nós vamos indicar aqui, depende do esquema de renormalização, ou seja, da forma particular como eu estou fazendo essa renormalização. Né? Se eu fizer de um jeito, eu termino com um Z. Se eu fizer de outro, eu termino com outro Z. E assim por diante. Né? Se eu fizer essa renormalização de um outro jeito, R', né, eu vou terminar também com outro conjunto de parâmetros Z de R'. Né? De modo que, em princípio, eu posso relacionar o gama de R' com o gama de R por um certo Z de R', né? Onde esse Z de R' é o Z de R' sobre o Z de R. Certo? Se você está trabalhando com tudo regularizado, né? Mas se tudo dá certo, né? Nessa ordem perturbativa, essa quantidade Z de R' é uma quantidade finita no limite quando o epsilon tende a zero. Certo? Então, você vê, aquela pergunta que você acabou de fazer, né? Se eu renormalizo num esquema, isso significa que o negócio é renormalizável em todos os esquemas? Em princípio, sim. Né? Para que a gente não tenha... pode até ser complicado, né? Fazer a renormalização em outro esquema. Né? Mas, em princípio, a renormalizabilidade é uma característica da sua teoria. Tá bom? Uma característica da sua teoria.
você consegue ou não consegue fazer a renormalização de uma teoria num dado esquema, né? Mas se essa renormalização é possível, você pode até não conseguir, mas você sabe que existe, entende? Em geral, os esquemas de renormalização são bem óbvios, assim. Você está precisando se livrar do infinito, né? Então, você só dá um nome, só honra alguma coisa com o nome esquema de renormalização, você consegue se livrar dos infinitos naquela ordem perturbativa, né? Agora, realmente, pode ser que num certo esquema de renormalização fique mais claro, né, que a sua teoria é renormalizável do que em outros, né? A renormalização frequentemente é precedida de regularização, né? Então, o esquema de renormalização, de certa maneira, está um pouco implicado pela forma como você escolheu fazer a regularização da sua teoria, né? Aí você vai decidir o que é que você vai subtrair, né? Se você usou Pauli Vilas, né, por exemplo, você tem que subtrair um certo negócio que está lá. Se você usou regularização dimensional, tem que subtrair um outro negócio diferente. A natureza do que você subtrai depende do esquema que você está considerando, né? Então, por exemplo, dentro da regularização dimensional, você tem invariância de calibre preservada, né, em todas as ordens, né, de teorias de perturbações e tal. E isso facilita para que você prove a renormalizabilidade da teoria. Mas você sempre imagina que você seja capaz de passar de um certo esquema de renormalização para outro esquema de renormalização, né? A constante que vai te permitir fazer isso, em princípio, algum tipo de constante finita deve poder te levar de um esquema de renormalização para outro, né? Esse nome grupo de renormalização, ele vem do fato de que você tem o que você chama de uma estrutura grupoide. Na verdade, não é uma estrutura de grupo, é uma estrutura grupoide, né? Se você tiver dois desses caras adjacentes, né, isso aqui em geral é verdade, né? Certo? Mas esse conjunto de Z's, de RI e RJ, vamos dizer assim, ele não pode ser chamado de um grupo, porque ele só obedece essa lei de composição se o segundo argumento do Z, do primeiro Z, for igual ao primeiro argumento do segundo Z. Senão não obedece, né? Então, você tem algumas coisas desse tipo, né? Como Z a menos 1, de R' é igual a Z de R' e o Z de R igual a 1, né? Uma coisa desse tipo. Então, o grupo de renormalização não é um grupo, é um grupoide, né? Você tem uma estrutura algébrica que chama de grupoide, que está por aí, né? E ele tem uma história razoavelmente longa, né? Essa altura do campeonato, começou a ser estudado aí por volta de 53, 54. Os nomes-chave dessa época são Stueckelberg e Peterman, né? E depois Gell-Mann e Low, né? Que pensaram nas primeiras estruturas, né? Nos primeiros estudos sobre isso. Aí depois, principalmente em função de um negócio chamado Bjorken Scaling, que eu espero poder falar para vocês mais tarde, as pessoas começaram a estudar e a propor outras equações, né, para o grupo de normalização, e apareceu a equação de Kalan-Simanzik, né, que é uma das equações centrais que a gente vai considerar aqui, né? Isso já é por volta dos anos 70, né? E daí em diante o negócio explodiu. Você tem 1 zilhão de
de aplicações do grupo de renormalização dentro e fora da física de altas energias, mas a mera menção a essa área que você chama de QCD perturbativa, né, faz uso extenso da ideia do grupo de renormalização. Se você pensar bem, né, QCD perturbativo é um negócio bem estranho, né? Que a constante de acoplamento das interações fortes ela é 100 vezes maior do que a do eletromagnetismo, né? Ela está na ordem de 1, vamos dizer assim. Se a constante do eletromagnetismo é alfa, né, 1 sobre 137, né, E2 sobre H cortado C, é 1 sobre 137, a constante de acoplamento das interações fortes é da ordem de 1. Né? Então, que história é essa de QCD perturbativo? Porque você não tem o requisito básico, que é uma constante de acoplamento pequena. Né? Mas você ouve falar em QCD perturbativo. Né? E se você ouve falar em QCD perturbativo, é por causa de um negócio chamado grupo de renormalização. Né? E por causa de uma propriedade que virou consequência do grupo de normalização chamada liberdade assintótica. Né? Nós vamos estudar esse negócio aqui, né? Com algum detalhe, não muito, mas algum. Então, para a gente começar essa tarefa, né, a gente primeiro precisa fazer um pouco de análise dimensional, né, das funções de Green irredutíveis a uma partícula, certo? Então, para começar essa análise dimensional, vamos procurar saber a dimensão de massa, né, de uma função de Green de n pontos. A função de Green de n pontos, em geral, né, vai ser um valor esperado no vácuo, produto temporalmente ordenado, né, de campos de Heisenberg, lá, né, que são campos de quark, campos de glúons e campos de fantasmas, em geral. Né? Então, a dimensão de massa dessa função de Green é razoavelmente fácil de a gente calcular. É só você ver o valor esperado em si, não tem dimensão de nada, é um estado, né? O ket é um objeto adimensional. Você procura saber quais são os campos que comparecem naquele valor esperado. Né? Então você vai ter massa elevada ao número de campos de Young-Mills, em cada um deles tem dimensão 1, né, em 4 dimensões, tá certo? Mais o número de campos de fantasmas, que estão sendo tratados como bósons, também tem dimensão 1, né? E cada férmion tem dimensão 3 vezes. Então, dependendo do número de férmions associados que você estiver calculando na sua função de Green, você vai estar contribuindo 3 meios de dimensão de massa para cada férmion. Né? Bom, essa dimensão ao lado de uma função de Green genérica, né? E se você quiser a dimensão da transformada de Fourier desse cara, né? Vou chamar de gentil, né? P1. Vamos dizer, o próximo passo que a gente teria que tomar, como é que a gente calcularia a dimensão da transformada de Fourier da função de Green? Né? Isso aqui é a dimensão de uma coisa assim, né? Integral d4x1, d4xn, exponencial de IPU(x1), e aí tem xn vezes a tua função g de x1, xn. Né?
E a dimensão de massa disso a gente já sabe. A dimensão de massa disso daqui é massa elevado a -4, né, para cada um deles. Né? Então, você vai ter massa elevada a -4 vezes n tá? Quer dizer, cada x desse é associado com um campo. Né? Então, quantos campos de n você vai ter? Você vai ter massa elevada a -4 para cada um deles. Né? Depois, massa elevada a -4 N-til, massa elevada a -4 NF, né? E finalmente o negócio que nós acabamos de calcular aí, né? Elisão não deve ter dado quantos? Não entendi. Esse elisão não deve ter dado quantos? Ah, tá, que é a soma dos três aí. Elisão é N mais N-til mais NF. Então, isso daqui dá n elevado a -3 NN -3 N-til -4 mais 3 meios. Aqui fica 8, né? -5 meios. Né? NF. Certo? Só que essa função de Green ainda tem uma dimensão, tem uma delta, né, de soma de todos os momentos. Né? E essa delta tem uma dimensão. Né? Se você pegar a integral, vamos supor, D4P, D4P1, da delta, 4P, né? Da delta de P menos P0, coisa assim, delta 4, isso aqui dá 1. Então a dimensão da delta é massa elevada a -4 também. Então, se o G-til você escreve como delta somatório dos momentos, delta 4, né? Somatório dos momentos, vezes um certo G chapéu, tá certo? Então, aqui você tem que o N elevado àquele negócio ali, -3 meios de NM -3 N-til, -5 meios de NF, é massa a -4, que é a dimensão da delta, vezes a dimensão do G chapéu, que é o cara que não tem singularidade, que é independente da delta. Tá? Então a dimensão desse G chapéu, o G chapéu de P, né, sem singularidade, né, é Cn elevado a 4 menos 3 meios em 3 meios, 3, né? 3 N menos 3 N-til, -5 meios NF. Certo? Então, essa dimensão da função de Green no espaço de momento. Né? Função de Green no espaço de momento. E agora, você tem que pensar em como é que vai ser a tua função de Green em TI. Né? Como é que é a estrutura de uma função de Green em TI? Estuda uma função de Green em TI, por exemplo, pega uma função de 4 pontos, por exemplo, certo?
conexa. Né? Uma função de 4 pontos conexa. Essa é a função exata, em princípio. Certo? De 4 pontos conexa. A estrutura mais geral dela é um negócio assim. Vamos chamar assim, né? Essa é uma forma dessa função acontecer, e outra forma dela acontecer é essa daqui. Então já eu explico o que eu estou falando. Esse é o jeito mais geral que você tem de montar uma função de 4 pontos. Tá certo? Essa aqui é a conexa. E cada miolo desses, né, é irredutível a uma partícula. Tá certo? Quer dizer, a estrutura de uma contribuição desse tipo, né, para a tua função de green conexa, por exemplo, pega a teoria φ4, você tem um gráfico assim, né, na teoria φ4. Né? Esse miolo que está aparecendo aqui é um PI. Né? Se você cortar uma linha aqui, o gráfico não se separa em duas partes diferentes. Mas você vai ter uma contribuição assim também para esse cara. Tá certo? Esse aqui é um pedaço da contribuição 1PI desse cara que está aqui. Tá certo? Da contribuição PI não, da contribuição conexa desse cara que está aqui. Você vai ter contribuições desse tipo, ó, assim e assim, por exemplo. Tá certo? Então, esse cara aqui é a função conexa de 2 pontos. Tá certo? Que está aparecendo aqui. Todas as contribuições desse tipo, por exemplo, estão aparecendo aqui. Nessa perna, nessa perna, nessa perna, nessa perna. Se você quer chegar na tua contribuição 1PI, você tem que multiplicar esses caras aqui pelo inverso desses propagadores exatos. Tá certo? Quer dizer, esse inverso do propagador exato satisfaz uma equação assim: gama 2 de xy, G2, xy, G2, zy, dy, igual a delta x menos y, delta 4. Certo? Esses gama 2 são as funções 1PI associadas com esses propagadores. Né? O ponto aqui é que, quando você somar tudo isso, né, você vai ver que isso termina, né, os propagadores terminam numa coisa do tipo 1 sobre P2 menos N2 menos sigma de P. Aquele argumento que a gente deu lá anteriormente. Vira uma série geométrica. Certo? A soma das contribuições das funções conexas aqui numa perna dessa se manifesta nesse sigma de P, que é um cara composto apenas por gráficos 1PI. Tá certo? Eu estou falando isso muito rápido, né? Eu estou com medo de provocar confusão na cabeça de vocês. Né? Mas, vamos dizer, isso aqui é a função de green conexa de 2 pontos. Ela pode ser expressa dessa forma, onde esse sigma é a soma dos gráficos de 2 pontos 1PI. Entendeu? Tá certo? Pode. Aquele segundo gráfico ali, como é que você pode três? Esse cara aqui é o conexo. Sim. Não, tudo bem, mas ela não ocupada. Não necessariamente. Isso não é ocupada. Isso é uma estrutura geral. Claro, no mundo da φ4 você não tem função de 3 pontos. Né? Você não tem função de 3 pontos. Então, eventualmente, um cara do PI desse tipo não existe na função no mundo da φ4. Significa que essa contribuição não está presente. Mas
estrutura geral, dependendo da teoria específica, isso aí pode estar presente ou não. Mas por que esse segundo gráfico não está dentro do primeiro? Se englobar aquelas duas bolas centrais ali. Porque isso aqui não é um PI, né? Isso aqui é um PI. Ah, tá. Beleza. Certo? Mas esses dois esgotam as duas possibilidades? Esses dois o quê? Esses dois esgotam todas as possibilidades? Esgotam. Isso deveria ser óbvio? Deveria. Tipo assim, tenta alguma outra coisa. Entende? Por exemplo, Por que eu não posso compor essa estrutura aí dentro dessas bolas intermediárias? Botar coisas que não são PI dentro. botar coisas que não são PI aqui dentro. Dentro sei lá, da bola da esquerda. Dessa bola aqui? Pernas externas. Eu precisaria de mais pernas externas. Sim. O problema é que você tem 4 pernas externas. Essas 4 pernas externas estão te matando aquilo ali. Né? Tá. Então, deixa eu pensar por que isso poderia ser óbvio. Talvez não seja tão óbvio assim. Eu acho que não ter esgotado as pernas externas e matou. Tem um argumento de autoridade, mas estou hesitando de dar, entendeu? Esse é o argumento de autoridade, que é, faz a conta que vai dar isso. Né? Esse argumento não vale, né? Eu realmente queria dar um argumento mais qualitativo que... Bom, mas vamos lá. Se você fizer a conta, vai dar isso. Certo? Se você estudar numa teoria genérica qual é a estrutura da sua função de 4 pontos, um PI, né? Ela vai ser essa. Não, eu vi. Fazendo a conta. Agora, o que eu estou encafifado aqui, eu estou querendo dar um argumento que não exija você fazer a conta, que te mostra que isso realmente deveria ser assim. Entende? Esse é o argumento que está me fugindo, me escapando aqui. Você tem poucas combinações. Com uma perna só, está tudo dentro daquelas 4. Daqueles 4 Por exemplo, se você fizer um negócio assim, isso aqui é desse jeito. Sim. Tá certo? Isso aqui vira uma coisa assim, dessa forma. Você não pode botar muita perna aqui, porque depende dos vértices que você tem à sua disposição. Né? Você tem essa possibilidade de combinar. Não teria como combinar 3 pernas externas, porque sobraria uma. Uma coisa um pouco menos óbvia, por que não tem um cara assim? Né? Aqui. Você pode incluir isso dentro de qualquer uma das outras 2 interações. Né? Eu acho que não. Aliás, eu acho que tem um cara assim, que eu que errei o desenho. A coisa é assim. Tem um cara assim. Agora está mais óbvio para mim. Certo? É o que você pode fazer isso. Não tem muita saída não. Se você resolver botar mais um cara assim, aqui, já era, você caiu nesse. Tá certo? Nessa estrutura e tal. Não sei se está completamente óbvio não, mas
acho que está um pouquinho mais suave, né? Pouca coisa mais suave. Enfim, qual é o objetivo disso? O objetivo disso é dizer que se você quer isolar essa contribuição que está aqui, né, você tem que pegar essa contribuição para a sua função de green conexa e multiplicar pelo número de propagadores externos adequado, né, para a sua história. Seja ele por exemplo, gama 4 ou seja um gama 3, você tem aqui. No caso do gama 3, para você isolar um cara como esse, né, você tem que multiplicar pela inversa desses 3 propagadores completos que você tem ali. Entende? Então essa é a mecânica por trás de você encontrar as suas contribuições com PI. Você pega contribuições conexas, que são caras, né? Os caras conexos, vamos dizer, você vai pegar a parte conexa desses caras aqui, φ1, x1, φn, xn, vai jogar fora os gráficos desconexos e vai ficar só com essa contribuição conexa. Então é esse cara aqui que depois que você calcula, você pode definir os seus caras UTI olhando para esse tipo de estrutura e calculando os UTI, retirando as contribuições não UTI das pernas externas. Tá certo? Legal. Então, por que tudo isso? Porque o cara fundamental que eu vou renormalizar é o cara UTI. Né? A gente já começou esse programa, vamos dizer assim, lá no exemplo que a gente deu na QCD. Né? O exemplo da QCD foi a alta energia do Clark. Né? Foi justamente esse cara aqui, esse sigma de P. Né? Esse sigma aqui é uma soma de gráficos UTI. Né? Então foi esse cara que a gente renormalizou, né, em um loop, né, lá atrás. Se eu for para outras funções de green, os caras que eu vou me preocupar em renormalizar são esses aí também. Porque todas as divergências, se eu curar todas as divergências dessas funções UTI, eu estou com a teoria inteira finita. O resto da teoria, construída a partir de funções UTI renormalizada, é finito. Não tem mais divergência nenhuma. Tá certo? Então a ideia de falar de renormalização é renormalizar as funções UTI. Tá certo? Como é que faz para renormalizar as funções UTI? Né? Tem um longo caminho, né? Vamos dizer assim. Renormalizar não, para calcular a dimensão de massa, né, desses caras. A dimensão de massa, né, do gama 2, né, vai depender disso daqui, né? Tem o gama 2 de XZ, G2 de ZY, integral em vezes 4Z, igual a delta de x menos y. Qual é a dimensão do G2? Né? O G2 depende se ele é o propagador do campo de M-Mills ou dos fantasmas ou dos férreos. Tá certo? A dimensão do G2 dos campos de M-Mills, né? G2 de XY, vai ser massa elevado a 2. Tá certo? A
dimensão do G2 dos fantasmas, vou chamar de M2 também. Enquanto que a dimensão do G2 dos quarks, né, vai envolver dois campos de quark, vai ser massa elevado a 3. Certo? Isso vai colocar o gama 2, né? Gama 2 vezes o G2 tem que dar massa elevada a 4. Desculpa. Aqui tem massa elevada a menos 4. Aqui tem uma certa potência de massa. E o resultado final tem que ser uma potência de massa elevada a menos 4. Não, menos 4. Tem integral D4. A delta de posição. Tem que dar 1. Então, aqui é massa menos 4, aqui é massa 4. Isso mesmo. Entendeu? Então, aqui tem que ser massa quarta, aqui tem massa menos 4, então o produto desses dois que está aqui tem que dar massa 8. Não é isso? Massa 8 com massa menos 4 dá massa 4. Certo? Então, a dimensão do gama 2, já que isso aqui tem que ser massa elevada a 8, tá? A dimensão do gama 2 vai ser massa, gama 2 Young Mills, tá? Vai ser massa a 6, não é isso? A dimensão do gama 2 fantasma também vai ser massa 6, e a dimensão do gama 2 quarks vai ser massa a massa 3, massa 5. Então, se você tiver uma função, um PI, vamos supor, gama N, né? Onde esse N é composto de N Young Mills, campos de Young Mills, mais N tio fantasma, mais N F férmions, né? Você vai, em princípio, multiplicar, né? Isso aqui no espaço de posição, né? Você vai multiplicar a tua função de green conexa, né, por tantos propagadores quantos você tiver, tantos gama 2 quantos você tiver pernas externas daquele tipo, tá certo? Então você vai ter um n elevado a 6 n Young Mills cada multiplicação vem acompanhada de uma integração sobre, né? É uma coisa assim. Antes de eu escrever isso aí, deixa eu escrever o seguinte. Por exemplo, gama 4 gama N, né? x1, xn integral D4 Z1 D4 ZN do gama x1 Z1. Vamos colocar assim, I1 é igual a Young Mills, I2 é igual a fantasma, I3 é igual a Fermi, né? Gama I1 desses caras, gama I2 gama I1 X N Young Mills Z N Young Mills vezes
gama I2, X NM news mais 1, ZN news mais 1, até gama I2, X emitiu, Z emitiu, gama I3, X emitiu mais 1, Z emitiu mais 1, gama I3, X NF, Z NF, e aqui aparece o G conexo de X1, XN conexo. Essa é uma das contribuições para o cara, né? Provavelmente aquela primeira, né? Que vai dar o gama 4. Né? Naquele exemplo que eu estava dando, né? Esse cara aqui. Né? Então, se eu quero calcular a dimensão desse cara, né? Eu vou ter que multiplicar, né? A dimensão do gama N vai ser M elevado a menos 4 NM news, menos 4 emitiu, menos 4 NF, tá certo? Tanto os N a menos 4 quantos forem os NM news, emitiu e NF, né? Os fantasmas, vezes M elevado a 6 NM news, N elevado a 6 NF, M elevado a 5, MF não, emitiu, 5 NF. Né? E cada função desse tipo vai ter essa dimensão que está aqui. Né? Vezes a dimensão do G conexo de X1, Xn que a gente tirou ali em cima. Né? M elevado a NM news mais emitiu mais 3 meios de NF. O Mário dê certo essa conta. Os X são as pernas externas, certo? Os X são as pernas externas. Essas funções de 2 pontos são aquelas. São as interações dentro das bolas externas, certo? Você quer coisas em PI ali naquelas bolas externas? Não, ali não tem coisas em PI. Né? Ali tem tudo. Né? Só que quando você soma aquilo ali, o resultado é 1 sobre P2 menos M2, ou 1 sobre P menos M, P slash menos M, menos sigma. Onde esse sigma só tem coisas em PI. Então, essa bola com coisas não UPI, ela no final das contas é expressa em termos de coisas UPI. Esse gama não é a função de 2 pontos UPI? Esse gama é inverso do propagador conexo. Tá. Esse gama satisfaz isso aqui. Ó. É o inverso do propagador conexo. Entendi na anotação. Isso não era para ser assim, entendeu? Isso era para ter sido trabalhado devagar, né? Entende? E a gente está simplesmente se adaptando às circunstâncias. Né? Mas veja, vamos devagar aqui então. O gama é inverso do propagador conexo. Certo? Sim. Então, o propagador conexo tem 1 zilhão de contribuições no PI. Mas essas contribuições, desculpe, tem 1 zilhão de contribuições não em PI.
né? Propagador conexo. Propagador conexo tem termos assim, né? Por exemplo, tem essas coisas assim. São tipos de propagador conexo. Mas quando você soma tudo, né? O teu G2, ele fica um cara assim, 1 sobre P2, caso do campo escalar, por exemplo, 1 sobre P2 menos M2 menos sigma. Esse sigma é a soma dos gráficos 1PI. Isso é uma série geométrica, porque isso daqui é assim, a gente já falou sobre isso, né, no passado recente. Isso é uma série geométrica, quando você soma, né, esse cara aparece aqui no denominador. E cada cara desses é a soma de todos os gráficos 1PI, de todas as órbitas. Então, o propagador conexo tem uma relação bem definida com a soma de todos os gráficos 1PI. O γ2 é o inverso disso. Então, o seu γ2 é P2 menos M2 mais isso aqui. Então, o γ2, a relação dele com os gráficos 1PI é essa. P2 menos M2 mais a soma de todos os gráficos 1PI. Tá certo? Tá certo aí, gente? Sim ou não? Tá bom? É só para eu confundir com a notação de... Eu estava estudando isso para o livro que usava outra notação. Ah, eu perdi, tá mal. Não, tranquilo. Mas agora você achou? Sim, sim. Beleza. Bom, então isso aqui tudo é para encontrar a dimensão da função de n pontos 1PI. Tá certo? Então o resultado disso aqui vai ser m elevado a menos 4 mais 6 mais 2, né? Mais nm mil, 3 nm mil, né? 3 nm mil. Aqui é a mesma coisa, né? Mais 3 emitiu. E aqui menos 4 mais 5 dá 1, né? 1 mais 3 meios, 5 meios. Tá certo? É isso? E sim. Beleza. Mas o cara que a gente quer calcular, a dimensão que nos interessa, por quê? Porque no nosso estudo de grupos de normalização a gente vai se preocupar com a dimensão de escala do cara, e a dimensão de escala está intimamente ligada à dimensão de massa, né? É do transformar de Fourier desse cara, do cara no espaço de momento. Então tem que transformar esse cara para o espaço de momento ainda, né? Aqui eu me ferrei. Será que eu vou ter que descontar a delta total nessa história? Bom, vamos ver. Se der errado aqui é porque eu tinha que ter que descontar a delta total, né? Então, tem que transformar esse γm, fazer a transformada de Fourier do γm, né? Eu estou querendo apagar aquilo ali, mas eu não sei se eu devo, se eu não devo. Vamos lá. Deixa esse único aqui, vamos ver se é o suficiente. Não vou apagar esse. Esse aqui deu certo. Esse aqui eu cheguei no lugar certo. Então, transformar de Fourier do γn, vamos chamar de
gama N til, né? O que ele vai envolver? Ele vai envolver a integral gama N til de P, né? Espaço de momento. Ele vai envolver integrais sobre d4x1, d4xn, né? Do gama N, né? Então você vai ter massa elevada a menos 4 nm, menos 4 ntil, menos 4 nf, vezes a dimensão do gama N, que foi isso que a gente calculou aqui. Massa elevada a 3 nm, mais 3 ntil, mais 5 meios de NF. Né? Aí você tem massa elevada a menos nm, menos ntil, menos 8 meios, mais 5 meios, 3 meios de NF. Errado. Sabe o que está faltando? 4. Número 4. Né? Então, esse aqui contém a delta total de momento. Tá certo? A delta total de momento, né, ela funciona assim, né? Integral d4p, delta de p é 1. Né? d4p é massa elevada a quarta, a delta de momento então tem que ser massa elevada a menos 4. Tá certo? Aqui eu contei uma delta total de momento. Se eu tirar a delta total de momento, esse cara ganha 4 a mais. Tá certo? Agora sim. Bom. Tudo isso para calcular a dimensão de uma função irredutível a uma partícula. Isso aqui é o que eu defino com M elevado a d gama. E, portanto, de agora em diante, d gama é igual descontando, né, a delta de P, delta de somatório de P, d gama é 4 menos nm menos ntil menos 3 meios de nf. Beleza. Legal. Então agora a gente pode conseguir começar a fazer a análise do comportamento das nossas funções de Green irredutíveis a uma partícula renormalizadas com aquele parâmetro de massa que sobrou. Tá certo? Sempre sobra um parâmetro de massa. Tá? Isso é bom vocês ficarem conscientes. Né? Quando a gente fez o MS ou MS barra, né? Embora aparecesse, o parâmetro de massa tenha aparecido para transformar a nossa constante de acoplamento num objeto adimensional, né? Mas você, frequentemente, para obter as coisas que são realmente singulares em epsilon, você tem que fazer expansões em epsilon tendendo a zero. E essas expansões, frequentemente, deixam termos finitos, possivelmente dependentes de ni, né, na sua expansão. Isso é um detalhe de cálculo que você só pega quando você faz a conta. Tá certo? Tem outro jeito. Tá certo? Você tem que pegar e calcular mesmo aquele gráfico a um loop até o final e enxergar isso acontecendo. Tá certo? Para você obter aquela expansão em 1 sobre epsilon, né, que você tem lá no final. Então, esse parâmetro ni pode sobrar na tua conta.
mesmo depois que você trabalha a teoria, né, e deixa ela finita. Ela é finita, mas passa a ser dependente de μ. Isso no MS barra, pelas expressões que a gente observou, é uma coisa clara. Né? Mas eu acabei de falar aqui, né, de outros dois esquemas de renormalização. Um esquema de renormalização é o chamado esquema μ, né, de renormalização, onde a gente, eu só citei isso, né, que a gente subtrai da nossa amplitude regularizada a mesma amplitude regularizada calculada com os momentos calculados num certo ponto euclidiano. Né? Se você fizer isso, não tem dependência em μ, tá certo? Essa dependência em μ vai cancelar, mas vai ter uma dependência em μ. μ é o tal ponto euclidiano, onde você calculou. Subtração, tá certo? O tal do esquema do Weinberg, que eu também citei, né, que fala em mandar as massas dos quartos para zero, que é para você não ficar dependente, subtrair, né, as tuas funções de Green, das funções de Green calculadas com os momentos no ponto euclidiano e as massas dos quartos iguais a zero, vai subtrair também as coisas em μ, né, vistas como regularização dimensional, mas vai manter uma dependência em μ, tá certo? Então essa dependência em μ vai ser mantida de qualquer jeito, ou em μ ou em μ, mas você vai ter um parâmetro massivo no final da sua conta infestando as suas funções de Green, tá certo? Não tem jeito. Isso tem razões mais profundas, né? Você tem em toda e qualquer teoria de campo, né, uma anomalia, que é chamada anomalia de traço, certo? Mesmo que você pegue a teoria de campo sem massa nenhuma, né, se você calcular o traço do tensor de energia e momento, isso vai dar uma coisa proporcional à massa da sua teoria. Então, numa teoria sem massa, isso deveria dar uma coisa igual a zero. Não dá. Não? Então, a ausência de traço no tensor de energia e momento indica que você tem a ausência de uma escala de massa dentro da sua teoria. Portanto, se você não tem uma escala de massa, lembra que massa é igual ao inverso de distância, ou seja, uma escala de massa é igual a uma escala de distância. Tá certo? Se você não tem uma escala de massa, você também não tem uma escala de distância. Isso significa que a sua teoria é invariante perante dilatações. Todas as distâncias, né, da sua teoria, em princípio, a sua teoria vista a grandes distâncias ou a pequenas distâncias é equivalente. Mas se você tem uma escala de massa, acabou a invariância sobre dilatação, porque tem uma distância padronizada ali. Tá certo? E o que ocorre é que, devido à questão da renormalização, toda e qualquer teoria de campo vai gerar, na sua versão renormalizada, uma escala de massa e vai acabar com essa simetria de dilatações. Eu arriscaria dizer que isso é um teorema, embora eu só tenho ouvido falar dele, mas nunca tenha visto a demonstração, certo? Então, não posso ser leviano para dizer, não, isso é um teorema. Não. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Certo, o esquema de normalização já é uma escala de massa. É isso aí. Ou, se você quiser, que existe anomalia no traço do tensor de energia e momento. Né? Ele classicamente pode ser zero, mas quanticamente ele vai ser sempre diferente de zero. Certo? Então, Tiago, tem como você ter uma massa na sua teoria original, quando você normalizar ela, uma outra escala de massa que apareça na normalização, cancele essa traço pequeno? eu acho que não.
que acontece é o seguinte: se você tem uma massa na sua teoria original, você sabe bem que massa é essa massa vai ser uma escala natural na qual você pode pensar em renormalizar a sua teoria. Tá certo? Então você vai ter as suas amplitudes dependentes dessa massa, que mascara um pouco o problema. Tá certo? Você poderia manter a massa e manter uma outra escala de renormalização arbitrária, né? Que é o que nós vamos fazer aqui. Vamos pensar que a teoria tem uma massa e, mesmo assim, vamos renormalizar a teoria mantendo a escala de massa que aparece via regularização dimensional ou via renormalização Bi ou renormalização Lagrange, né? Mas cancelar, eu acho que não cancela, de jeito nenhum. Vai ter que se virar com isso. Moral da história. Moral da história é que a nossa teoria, seja ela qual for, vai exibir uma dependência nessa escala de massa. E o que a gente faz com essa dependência? Como é que eu fixo, né, essa escala de massa, no final das contas? Eu devo fixar essa escala de massa ou não devo fixar essa escala de massa? A resposta é dependente do que nós vamos ver agora, das equações de grupo de renormalização. Tá certo? Eu vou antecipar para vocês a resposta. Em todas as ordens de teoria de perturbações, se eu trabalhar em todas as ordens de teoria de perturbações, eu posso usar a escala de massa que eu quiser. A minha teoria vai ser independente dessa escala de massa no final. Está tudo salvo. Certo? Só se eu trabalhar em todas as ordens da minha teoria de perturbações. Se eu truncar minha série perturbativa numa certa ordem, essa dependência vai aparecer na escala de massa. Certo? Isso é um problema. O problema é que, até onde eu sei, ainda não tem solução. Né? As pessoas, mais ou menos no início dos anos 80, né, andaram propondo, não vou dizer soluções, mas formas de lidar com esse problema. Formas de lidar com esse problema. E aí falou-se em teoria de perturbações otimizada, falou-se em algumas outras coisas desse tipo. Né? Mas a polêmica sempre persistiu e nunca chegou a bom termo no final. Nunca houve uma concordância na literatura sobre o que fazer em relação a isso. A boa notícia é que essa é uma coisa que vai afetar as suas contas sempre na ordem superior. Então vai haver sim uma ambiguidade, né, nas suas amplitudes físicas, mas se você estiver trabalhando na ordem superior a essa, você consegue minimizar o tamanho dessa ambiguidade. Essa é uma solução provisória, pelo menos para o assunto. Né? Mas vamos dizer o seguinte, que se as pessoas perderem a esperança em encontrar nova física no modelo padrão, né, encontrando novas partículas e resolverem simplesmente refinar os cálculos do modelo padrão, fazer esses cálculos mais precisos, as pessoas vão se deparar com essa questão. Não tem saída. Né? E aí existem as pessoas que fazem contas assim, refinando as contas do modelo padrão e que trabalham dentro de um ou de outro esquema de otimização, como se chama. Certo? Bom, estamos muito distantes desse assunto, nesse momento. Né? Então, nesse momento, o que a gente pretende fazer é o seguinte, é saber, existe uma dependência em mim? Existe. Será que eu posso quantificar essa dependência em mim? Será que eu posso escrever uma equação que me diga como essas funções de correlação dependem de mim?
nossa pergunta agora. Nossas funções renormalizadas dependem de μ através das constantes do modelo, da constante de acoplamento renormalizada, da massa renormalizada, do parâmetro de gauge renormalizado e do próprio μ, em princípio, porque você tem também a normalização em função de onda dos campos, né? que pode deixar um resíduo em μ dentro das suas amplitudes. Então você tem algumas fontes de dependência em μ. Né? A pergunta é, eu consigo controlar essa dependência em μ? Essa dependência em μ obedece a algum padrão, alguma regra? A resposta fantástica é sim. Né? Essa dependência em μ é controlada sim. Né? E é controlada pelas equações do grupo de renormalização. Vamos trabalhar nelas agora. Né? Então, a última coisa antes de começar a falar das equações do grupo de normalização, né? Vamos lembrar que as funções renormalizadas que alfa era G2 sobre 4π, né? Tá certo? A é o parâmetro de gauge, MA é as massas dos quarks, potencialmente μ, tá certo? Os caras são função disso. Era limite, quando era tudo a zero. Z gama. Também função de μ, princípio de epsilon, né? Vezes o gama zero, P1, PI, alfa zero, A zero, MA zero e talvez o epsilon. Esse Z gama, né? São as constantes de renormalização de função de onda que você obtém percebendo que as suas funções de Green, lembra na aula passada quando a gente falou de renormalização naquela segunda maneira de fazer? A gente fez de duas maneiras, né? Para obter os mesmos Z's. Na segunda maneira de fazer, a gente usou que o G, né, era o valor esperado dos campos nus, e os campos nus se escreviam em termos dos campos normalizados, aí tinha o fator Z que vinha na frente. Tem esse fator Z que vem na frente, tem as equações que os gamas obedecem junto com os Z's. Então, essas equações vão determinar que esses gamas têm que levar esses Z's ao inverso do valor que eles aparecem lá. Então, esse Z gama, em princípio de μ epsilon, vai ser Z3 m elevado a menos n m sobre 2, ou seja, um fator Z3 m elevado a menos 1/2 para cada fator de m, campo de m que aparecer ali. Né? Nas funções conexas, é a Z3 elevado a mais 1/2. Tá certo? Depois você tem Z3 til elevado a menos n til sobre 2, novamente o fator menos 1/2, aqui, Z3 a menos 1/2, e um Z2F a menos mf sobre 2. Né? Cada um deles é uma função de μ e de epsilon. Então, a gente tem um Z gama, que é dado por isso que está aqui, e esse Z gama me dá a relação entre o gama renormalizado e o gama zero. Certo?
observação básica é a seguinte, é que se eu pegar o gama zero, né, o gama zero em princípio não é uma função de mi. Então se eu fizer mi d de mi do gama zero, o resultado disso deve ser zero. Certo? A dependência em mi vai aparecer quando tiver o esquema de normalização montado. Né? Aqui, em princípio, esse alfa pode ser função de mi, o A pode ser função de mi, o MA pode ser função de mi, mas são todas as quantidades renormalizadas. As quantidades nuas, em princípio, não. Não? O que é o A? Parâmetro de gauge. Você falou de parâmetro de gauge antes. Não, gauge. Tá. Acho que eu não falei de parâmetro de gauge, não. Tá, agora Nessa aula. Em outra aula, sim, talvez eu tenha falado como um método de regularização, falando de rede, né? Sim, sim. Como um método de regularização. Não tem nada a ver, né? Aí, lá também, engraçado que na rede, as pessoas também chamam o parâmetro de rede de A. Certo? Então, é possível, assim, você olhar e ver um negócio que é A no contexto, A no outro contexto, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele A lá da rede é a diferença entre um sítio e outro, é a distância entre um sítio e outro, xi mais A. Né? Esse A aqui é a constante que aparece na frente do termo de fixação de calibre. Né? Então tá. Então imagina que você agora faça o seguinte, né? Você, antes de fazer o Epsilon tender a zero aqui nessa história, né? Você segura a onda, joga esse Zmi para cá, Zmi é menos grama, e calcula mi d de mi daqui, dá zero. Ok. Só que isso é mi d de mi de Z gama a menos 1 vezes gama R. Tá certo? E o gama R está cheio de dependência em mi. Tá certo? Então você vai ter o seguinte. Você vai ter mi d de mi, essa dependência explícita em mi, do gama R. Né? Isso tudo vai estar aplicado no gama R, tá certo? Mais d de alfa, esse alfa é a constante renormalizada, né? D alfa de mi vezes mi, tá certo? Mais soma sobre A, D a D MA, né? Aí você vai multiplicar por MA e dividir por MA, né? Aqui você tem o Mi já, por causa do Mi d de mi, e aqui aparece DMA de mi. Isso aqui é um truque, né? Que vai ser usado depois, né? Para o mal, provavelmente. Mais Mi DA de mi. Isso aqui é tudo que tem que ser aplicado sobre o gama R, mas está faltando a parte que vai ser aplicada no Z, tá certo? Então aqui aparece aplicando o gama R, P1, PN, alfa, A, MA, Mi. E aí, se você aplica Mi d de mi nesse Z gama menos 1, que está aparecendo aqui, né? Você vai ter um sobre Z gama
ao quadrado e dz-gama. Perdão, tem um z-gama, tem 1 sobre z-gama, né? Eu passei o mi dele por cima dele primeiro, então está faltando 1 sobre z-gama ali. Mi dz-gama de mi vezes o gama R do argumento todo, isso aqui tem que estar igual a zero. Certo? Você pode pegar, cancelar esse z-gama daqui, esse cara que está aqui, e passar esse cara para o outro lado. Eu acho que não. Acho que esse cara aqui é do lado. Né? E aí vamos fazer algumas definições aqui, tá certo? Algumas definições. As definições são as seguintes. Esse mi de alfa de mi, eu vou chamar de alfa vezes beta de alfa, em princípio A, em princípio XA. Esse XA é uma variável adimensional que eu vou definir como MA sobre mi. Certo? Então, o mi de ADMI é de propósito porque é um troço sem dimensão. Tá certo? Mi de ADMI é alguma coisa sem dimensão. Então, se está derivando o alfa é normalizado, que em princípio também não tem dimensão. Então ele pode depender, o alfa é normalizado, de 3 coisas, basicamente. Do próprio alfa, é claro, do mi, mas do mi através do alfa. Tá certo? Do A, parâmetro de gauge, e desse XA, que é a razão adimensional, que o alfa é adimensional, entre MA e mi. Tá certo? Então, isso aqui é a definição, tá certo? Dessa função beta. Está aparecendo aqui. Definição. Então, esse objeto que está aqui pode ser uma função de alfa de mi, de A de mi e de XA. Tá certo? Que eu chamo de alfa vezes beta. Tá? Depois, eu tenho mi sobre MA de MA de mi. É um troço que eu chamo de menos gama A, que também pode ser função de alfa a XA pela mesma razão. Porque mi de mi é adimensional, eu estou descontando a dimensão também do MA, esse cara, por isso que eu botei esse cara aqui. Então, isso tudo aqui é uma quantidade adimensional que, se depender de mi, tem que depender de mi através de alfa, de A e de XA também. Tá? Tem a questão lá do parâmetro de gauge. Vai definir uma terceira função, que eu vou chamar de beta, de delta. Né? Tá certo? E, finalmente, esse cara que está aqui, ele vai abrir em alguns outros caras. Né? Você tem que derivar o dz-gama de mi. Né? Esse dz-gama de mi vai ser derivada disso vezes o resto, mais isso derivada disso vezes o resto, mais isso vezes a derivada disso. Né? Você vai ter 3 partes, vão definir também 3 funções. Né? Então é mi sobre Z3 e N-News, dz3 e N-News de mi. Isso aqui vai definir que eu chamo de gama e N-News. Alfa a XA. Depois você tem mi sobre Z 2F dz 2F de mi é igual, por definição, ao gama F de alfa a XA. Mi sobre
DELI é a definição garantido de alfa a utilizar. Então, quando você derivar dZ gama DELI, né, você vai cair com Z3 e amp-mils a menos 3 meios, a menos 3 não, menos n amp-mil sobre 2 e n amp-mil sobre 2 menos 1. Né? Esse é o cara que vai sobrar. Tem o fator menos 1 ali na história. A mesma coisa vai acontecer com NTil sobre 2, com NF sobre 2. Tá certo?